Olá e seja bem-vindo ao vídeo sobre o sexto episódio da 12ª temporada de Doctor Who, o Praxeus, escrito pelo Pete McTighe e o Chris Chibnall. E lembrando que esse vídeo tem spoilers e também é um vídeo dividido em duas partes. A primeira sobre os melhores momentos e a segunda com os pontos para a gente saber como tá a temporada, né, que já passou da metade, então baseado nesse nosso gráfico, em que a gente vai ver a pontuação final da temporada lá no final, que daí dá para analisar tudo melhor. Mas vamos parar de enrolar. Vamos falar sobre os melhores momentos. Eu tenho 3 melhores momentos desse episódio, porque é um episódio que volta um pouco naquela coisa de episódio mais filler da temporada, para passar um tempo depois da loucura que foi na semana passada. E o terceiro melhor momento para mim foi, na verdade, essa ideia do episódio de separar todos os Companions, né, de deixar todo mundo fazendo uma função, porque parecia nessa temporada, na temporada anterior também, que eles estavam um pouco meio que sendo deixados de lado. Nessa temporada foi bem claro isso, que os Companions eram transportados para outro lugar, a doutora fazia as coisas dela e eles não tinham muito o que fazer. Então eu achei legal que nesse episódio eles trouxeram isso de volta, tipo a Yas fazendo as coisas dela, o Ryan também em outro lugar e o Graham também. Então essa separação dos Companions foi bem interessante, depois para eles ficarem todos juntos ali no final, foi bem legal, eu gostei disso. Em segundo lugar, nos melhores momentos, o que eu gostei aqui é que é um episódio que vai para muitos lugares e traz uma variedade de pessoas, no caso, né, de diferentes lugares, e tem uma atriz brasileira também, que ela se transformou naquele alienígena lá que fez aquela mutação com a doença, a Gabriela Toloi, é uma atriz brasileira e todo mundo tava falando sobre ela participando no episódio, isso foi muito legal. E também teve aquela outra atriz que na verdade ela é de Portugal, mas interpretou uma personagem brasileira com a camiseta do Brasil e tudo mais. E os outros personagens também lá em Madagascar, e foi uma dinâmica bem legal de ter esses personagens interagindo entre si. Então, mais ou menos como foi no meu terceiro lugar, que os Companions tiveram mais espaço, aqui trazer pessoas de outros lugares, outros países e também integrar mais personagens e atrizes, atores de outros lugares também faz o episódio ficar mais rico e mostra a grandiosidade do episódio, que essa era a ideia dele, né? A ideia era de mostrar algo se espalhando pelo mundo, e a gente só tem essa grandiosidade quando a gente sai de Londres e vai para o mundo mesmo. Então isso foi bem interessante, eles indo para Hong Kong, para o Peru e para outros lugares. Isso eu gostei. E aí, em primeiro lugar, eu achei bem interessante essa relação que eles fizeram com os dois personagens, aquele astronauta e o outro personagem que era um policial que estava em pausa, né, no trabalho dele. E eu gostei dessa relação dele e tudo que eles fizeram ali. O que foi interessante também para mim, porque eles pareceram no início que iam matar um dos dois. Eu fiquei preocupado que, primeiro eles vão matar o astronauta, e depois eles vão matar o outro personagem ali na nave. E no fim eles salvam os dois. Eles perdem um pouco desse clichê de matar um personagem, né, aleatório para fazer um choque e dar mais tipo um grau de tristeza no romance, algo trágico. E aqui não, eu acho legal quando eles dão essa esperança no romance, apesar de toda a relação deles parecer meio difícil ali, mas eles mostram que dá para avançar juntos e superar as dificuldades juntos. Então isso eu gostei muito nesse episódio. Mas é isso, se você tiver os seus melhores momentos, pode dizer nos comentários, e também o que você achou desse episódio, pode comentar tudo aí. E agora a gente vai para a pontuação do episódio Praxeus, porque foi um episódio que, assim, apesar de ser interessante, ele teve todo um estilo bem diferente do que a gente está acostumado nessa era do Chris Chibnall, uma coisa bem, eu achei bem legal de assistir o episódio, foi bem interessante, teve toda aquela coisa da doença interessante, mas ao mesmo tempo ele poderia ter então vindo no lugar do Orphan 55, e eles terem colocado algum outro episódio aqui no sexto episódio, algum outro episódio que tivesse mais força e que viesse com mais poder assim pro final da temporada, porque eu acho que eles falharam um pouco em ajeitar esses episódios. Tipo, vem um episódio tão grandioso antes e depois meio que é tudo esquecido no próximo. Então eu fiquei assim na dúvida do porquê eles fazem algumas dessas escolhas nessa 12ª temporada. O episódio foi ruim? Não, achei muito legal, mas ele me deixa meio frustrado
com essas decisões. E também mais um episódio na Terra, então a gente já totaliza todos os episódios da temporada na Terra. Então, para uma série que viaja no tempo e espaço, ficar só na Terra com apenas alguns momentos em naves espaciais é meio chato também. Eu não sei por que eles estão fazendo isso, não sei se tem algum propósito para isso, mas uma temporada toda na Terra praticamente é meio esquisito. A gente tem os critérios da pontuação, que são diversão, 2 pontos, enredo, 3 pontos, reflexão, 2 pontos e monstro ou vilão, 3 pontos. Então vamos lá, diversão. Eu me diverti no episódio, como eu falei, foi um episódio legal. Eu tenho meus problemas com a escolha do lugar dele na temporada, mas foi divertido. Mas também foi um episódio que eu achei bem lento, assim, para passar, pro tempo passar, e eu tava esperando alguma revelação mais interessante do vilão, que na verdade não teve, assim. Então pareceu um mistério que não foi assim entregue lá no final. Então eu vou dar diversão 1.5 porque foi divertido, foi legal, mas também eu achei um pouco lento e poderia ter agregado um pouco a mais, pelo menos na temporada. Enredo, a mesma coisa. Foi um episódio bem legal, bem sólido nesse sentido. Eles trouxeram um enredo assim bem rico, com vários lugares e uma coisa bem interessante desse do vírus alienígena e as pessoas sendo infectadas e eles tendo que descobrir o problema disso. Eu achei bem interessante isso, gostei de ver nesse sentido o episódio, mas também, como eu falei, o episódio parecia que estava construindo algo para o final, para prometer, para responder algo, ou para revelar um grande monstro aí por trás, e eu entendo que não tem todo o episódio, não tem um monstro, mas eu fiquei um pouco frustrado que eles não fizeram algo a mais nele. Então, para o enredo, vai ser 2.5. E para reflexão, esse é um episódio que, ao contrário do Orphan 55, eu acho que faz muito melhor o trabalho em refletir sobre o meio ambiente, sobre os problemas que a gente tem com o plástico e tudo isso. Eu achei muito mais interessante a gente ver no decorrer do episódio e ter uma ameaça alienígena que se alimenta disso, e por isso que eles estão vindo na Terra consumir esses plásticos, porque a gente gasta muito em plástico e produz muito plástico e tudo isso no oceano, e quando as meninas lá do vlog, lá no início, vão naquele rio ou lagoa, não sei o que era, mas quando elas vão lá e vê que tá tudo cheio de lixo também, eu achei interessante nesse sentido, e eu gostei que esse episódio foi muito mais efetivo nessa questão de fazer a gente refletir sobre isso. Então eu vou dar 2 pontos para reflexão, porque eu gostei de como foi abordado nesse episódio. Eu acho que tem que ser assim quando eles querem abordar alguma reflexão dessa maneira, porque foi um episódio de Doctor Who que trouxe várias reflexões e que não precisou de um discurso jogado para refletir. Então foi muito melhor do que o Orphan 55 nesse sentido. E o vilão, vamos lá, como eu falei, o vilão pareceu que estava prometendo algo a mais, parecia que em algum momento eles revelariam algum monstro alienígena, alguma coisa assim, e eu fiquei um pouco frustrado que não teve algo desse tipo, principalmente porque a gente já está chegando no final da temporada, então a gente espera que tenha alguma coisa mais interessante que mexa com o enredo dos personagens em si. Então foi um episódio fechado nele mesmo, sem um vilão. Na verdade, o vilão é mais uma vez o ser humano, e a gente tem essa coisa daí do alienígena e sendo infectado e infectando todo mundo. Eu ainda não consegui decifrar muito bem o que foi ali. Então por isso que para mim o vilão, o monstro, enfim, vai ganhar 1.5 também. Então a gente totaliza para o episódio Praxeus uma nota de 7.5, que não é uma nota ruim, mas porque a gente está indo para o final da temporada, poderia ser melhor. Então, como eu falei, se esse episódio fosse no lugar do Orphan 55, seria muito mais válido do que aqui depois do episódio Fugitive of the Judum. Então, eu acho que falhou aí nessa coisa. E talvez o Fugitive of the Judum poderia ser um episódio duplo. É triste, né? E por ser mais um episódio na Terra, também me deixa um pouco frustrado, porque tá faltando o Doctor Who se mover um pouco no universo. Mas é isso, a gente tem os episódios aqui, 6 episódios. Na nossa tabela tem o primeiro episódio com 8.5, o segundo 9.5, o terceiro 3.5, o quarto 8, o quinto
nota 10 e o sexto 7.5. Então essas são as notas. Muito obrigado por assistir, compartilhe, comente tudo o que você achou sobre esse episódio. Eu te espero no próximo e até mais. Tchau!